Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Bom, pessoal, boa noite aí a todos vocês, né? Estamos, então, começando a nossa 6ª semana de aula, nossa unidade 6, como a professora Anaísa falou, reta final, né? A gente vai nos aproximando aí dos finalmente na nossa disciplina, e hoje não é diferente. Hoje a gente vai começar aí, então, uma parte completamente nova na nossa disciplina, que é a parte de soldagem, né? Toda a galera mandando boa noite aí e tal, legal. Então, pessoal, essa aula de hoje, assim como a primeira aula de fundição, foi uma aula mais introdutória, né? Não nos aprofundamos muito em alguma coisa. Aqui a gente também vai fazer uma aula mais introdutória para soldagem. Não vou contar a história da soldagem, não sei o quê, porque isso a gente já falou lá na primeira semana. A gente falou da história da fundição e também da história da soldagem. Então hoje a gente vai aí aprender os aspectos fundamentais dentro do processo de soldagem. A gente vai conhecer um pouco da terminologia, né, e a simbologia que a gente aplica aí dentro do processo, a parte de representação técnica no desenho e tal, o que quer dizer, e também distinguir brevemente, né, os materiais e as fontes de energia que a gente usa para realizar o processo de soldagem, tá? Lembrando que eu vou estar acompanhando vocês aqui no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem a boa aí que eu vou tentando responder, tá? Então, iniciando falando da soldagem, né? A soldagem, ela é fundamental para que nós possamos fazer a união de materiais. Se vocês já estudaram aí elementos de máquina em algum momento da vida de vocês, sabem que um dos elementos que a gente classifica dentro dessa parte são os elementos de fixação. E a fixação de um componente, ela pode ser feita de 2 formas, né? Ela pode ser feita pelo processo não destrutivo, ou melhor, é isso aí, né, Marcelo? Atividade 1 foi um presente para o mapa. Pra vocês verem como que eu não sou malévolo, né? Eu gosto de fazer as coisas bem tranquilamente. Então a gente tem 2 tipos de uniões, a união permanente, né, e união não permanente. Boa noite, Cris. Quando a gente fala de soldagem, nós estamos falando aí de união permanente. Então a gente vai fazer a união dessas peças e para eu desuni-las, somente cortando elas, destruindo essa união que foi feita e tendo que fazer uma nova união posteriormente, tá? A soldagem, ela tem quando ela começou a surgir, né, ela surgiu através de técnicas rudimentares da união de metais há muitos anos atrás, lá, que foi o que deu origem posteriormente ao processo de forjamento, porque quando você fazia união, você esquentava 2 materiais e ia martelando eles ali até que eles se fundissem, né, até que eles grudassem um no outro. Quem já assistiu aquela série da History, acho que era o Desafio Sob Fogo, né, que é os caras fazendo faca, etc., a gente sempre ouve falar do aço damasco, né, e aí você fala, pô, mas o que é o aço damasco, não sei o que lá, nada mais é do que você juntar ali, nesse caso do damasco, ligas de metais diferentes, né, a gente pega um metal mais duro e um metal mais mole, e através da pancada você vai fazendo a união atômica, né, a união molecular desses materiais. E aí o damasco vai trazer todas as características dele lá de desenho de dobra, etc e tal, né? Depois, para poder continuar
a fusão de uma melhor forma desse material, né, desenvolve-se então o método de arco elétrico, que foi aqui bem recente, se a gente for ver, né, no início do século XX, então a gente está falando aí de 1900 e alguma coisa, que marca-se o início da soldagem moderna. O Júlio, boa noite, Júlio. Ele falou aqui que faz damasco também, que legal. Que aço, você sabe que aço que você usa aí, Júlio? Ou é aço de capa de enrolamento com aço doce, não sei. Se souber o nome das ligas, compartilha com a gente aí, por favor. Então a gente vai encontrar soldagem dentro da construção civil, dentro da área automotiva, da área naval, área aeroespacial, né, para poder fabricar equipamentos e muita coisa. Basicamente, garanto para vocês que onde vocês estão, a gente tem aí, no ambiente que vocês estão, com certeza existe uma única peça, pelo menos, que possui uma parte soldada, seja o pé da cadeira que você está sentado, seja a estrutura do sofá que você está, etc. Alguma coisa soldada você tem aí em volta de você. Ó. Vamos ver, o Júlio falou o 15N20 e o 1095. Então são duas ligas metálicas, uma a N1095, você vê que é uma liga que tem um alto teor de carbono, né? E olha lá, 1095 rico em carbono. E o 1520 rico em níquel, né? Como o Júlio falou ali. Então, você faz essas duas ligas, vai dobrando, coloca uma camada de cada, esquenta, pancada, aí vai virar um taruguinho. Aí você corta esse taruguinho, empilha ele, dá pancada, e você tem um outro taruguinho. E aí, cada vez que você faz isso, você vai dobrando, né? Então, imagina lá, botei 4 lâminas, martelo. Essas 4 eu corto em 4 pedacinhos e coloco uma sobre a outra, agora eu tenho 16. Aí depois vira um 2 elevado a n, basicamente a equação de dobra ali do aço damasco, e depois vai dar aquele efeito de todo desenhadinho ali o aço, né? A vantagem da soldagem também, que permite criação de estruturas complexas e duráveis, essenciais para a engenharia atual. Né? Então, quando a gente fala assim, mas por que eu preciso soldar alguma coisa, né? Uma vez eu parei sei lá quantos anos eu tinha, mas eu parei e pensei assim, por que o portão de casa não pode ser só parafusado, né? Pegar um metalon e furando e parafusando. Aí meu pai falou assim, pega e faz alguma coisa assim lá, né? Aí eu fui lá, peguei com ele, não lembro o que era, mas acho que foi de madeira até. A gente pegou umas ripinhas de madeira e foi pregando, acho que a gente foi parafusando, né? Ele foi furando e parafusando. Aí eu peguei aquele negócio, mexia assim, o negócio ficou tudo mole, né? Não tinha resistência mecânica nenhuma. Aí eu entendi. Né? Então, a vantagem na minha vida, tive um pai que ele fazia sempre essas coisas comigo. Ele me fazia ilustrar na realidade ali como que eram as coisas. Então, a soldagem ela serve para trazer principalmente rigidez estrutural, né? Coisas que você fala assim, mas dá para juntar com parafuso e porca, mas nem sempre a gente consegue aí a mesma eficiência de trabalho, né? Olha lá, o Júlio falando, dá muito trabalho fazer esse processo do aço damasco, mas o lucro é alto. De fato, você acha facas aí de aço damasco bem feita na faixa de 3, 4 mil reais, né? Ele criado, acho que pelos orientais, um negócio assim. Então, pessoal, quando a gente fala de soldagem, a gente sempre vai pensar em alguns termos. Quais são esses termos? A gente tem o metal base, né? Vamos focar aqui nessas nossas aulas de soldagem de exclusivamente metais, certo? Dá para fazer solda em plástico? Dá para fazer solda eletrônica? Dá também. Mas vamos focar na soldagem de metais aqui, aço, alumínio, aço inox e ferro fundido, dificilmente, mas nesse tipo de componente, tá? Então, a gente sempre vai ouvir falar do termo metal base, certo? Que é o que eu quero soldar ali, o metal que eu quero fazer a união, ou metais base, né? Porque muitas vezes a gente tem que ter duas peças para transformar em uma só, para que elas se juntem, tá? E a gente tem também o cara que vai unir esses dois, que nós chamamos de metal de adição, né? Então, quando a gente fala de metal de adição, ele é adicionado para preencher a junta e formar a solda.
Quando a gente coloca esses dois materiais juntos, eu tinha umas chapinhas, deixa eu ver, acho que eu acabei levando embora lá para o sítio. Né? Vamos pegar, aqui eu já sei como é que eu vou ilustrar para vocês aqui. Duas caixinhas de jogo aqui, de baralho. Joguem na tela cheia para mim, Naís, por favor. Tem que compartilhar comigo. Oi? Só tá o slide. Não, me bota na tela cheia. Ah, tá, entendi. Opa. Isso, aí, beleza, obrigado. Fechar a bagunça aqui. Então, ó, vamos supor que esses dois caras aqui, ó, eu quero juntar e fazer um só, certo? Então, ele é o meu metal base, e aí eu vou colocar um do lado do outro, né? Coloco um do lado do outro, e essa parte aqui nós chamamos ela de junta, né? Junta de soldagem. E essa junta de soldagem vai ser aonde eu vou fazer essa união. Na maioria das vezes, eu vou trazer para vocês alguns exemplos na aula que vem de peças soldadas, né? Na maioria das vezes, é necessário preencher com um outro material. Esse outro material é o que nós chamamos de metal de adição. Então, esse metal de adição ele vai derretendo junto com os dois metais base aqui, vira tudo uma poça derretida, e aí eu vou costurando aqui, formando tudo uma coisa só. Né? Às vezes a gente tem que dar vários passes para fazer o preenchimento, mas o processo basicamente é esse. Pode voltar nos slides para mim, por favor, não é isso? Reparem aqui, ó, que no nosso desenho a gente tem o metal base, né? O metal de adição, que na solda ele vai ser, ou a gente vai chamar de eletrodo, ou vai chamar de arame, ou vai chamar de vareta, ou de consumível, né? Todos esses nomes quer dizer representar ali o metal de adição, com exceção da TIG, que o eletrodo ele é não consumível, né? Mas são nomes que a gente vai encontrar. E aí, onde vai se derretendo e vai se alojando, forma-se então a poça de fusão, certo? Que é o local onde vai ficar ali os componentes unidos, tá? Quando a gente faz essa fusão, a gente consegue chegar numa temperatura muito alta. E quando eu digo muito alta, quer dizer que é muito acima do ponto de fusão do material. Então, uma poça de fusão, ela pode chegar aí facilmente na região central dela, 3.000, 3.500 graus Celsius, tá? Isso vai criar uma alteração estrutural ali dentro do material. E como ele está quente e o calor ele dissipa, né, ele conduz na região ao redor dela, nós temos também uma região chamada de zona termicamente afetada. Essa zona termicamente afetada, aí, trazida como ZTA, é uma região que fica lateralmente à solda. Geralmente é a zona mais crítica dessa peça. Então, se a sua solda for bem feita e você fizer um ensaio de tração para romper ali e entender como que está a estrutura dessa solda, ela deve se partir sempre próximo à zona termicamente afetada e nunca na região de soldagem, na região da poça de fusão. Né? Se vocês olharem aqui na ilustração de cima, a gente tem, eu não estou enxergando os nomes, peraí. A gente tem ali ó, o metal de solda, vai formar o cordão com aquela crista, né? A linha de fusão ali, que é a região onde o cordão de solda termina, é zona termicamente afetada, tá? Importante também lembrar, né, acho que devo estar falando mais para frente ali, mas eu não me lembro, eu já falo agora. Nessa junta que a gente está ali, que é uma junta em V, ela forma um Vzinho assim, né, feito um bisel nela, a solda, para ela ser bem feita, ela tem que ter uma raiz, então tem que ter um preenchimento que pega desde a parte de baixo aqui do cordão e vai ter também uma crista, que é a parte superior. Aí você fala assim, pô, mas eu não posso ter na minha peça, eu não posso ter uma crista saliente ali, um cordão de solda, né? Então,
posteriormente é dado aí um acabamento, através do lixamento, né, um esmerilhamento, e a gente consegue deixar uma solda que some, que você fala assim, isso aqui não foi soldado, principalmente na área da manutenção mecânica, ou até mesmo na área da construção, a gente trabalha essa solda para que haja fusão dos materiais, mas que ela não fique aparente, né? Eu não me lembro, porque teve um caso, isso faz muito tempo, eu era aluno da graduação ainda, e eu cheguei em casa e estava assistindo nos History da vida, Discovery, um programa mostrando sobre fábricas, né? Como funciona tal fábrica, não sei o quê. Não sei se alguém já deve ter visto esse programa, mas o que não faz muito sentido para mim foi a época que eu vi e o que mostrou. Que estava mostrando era uma SUV da Ferrari, tá? E eu só fui ouvir falar de SUV da Ferrari muitos anos depois do que mostrou naquela fábrica. Então, não me recordo o modelo que era, mas estava mostrando eles fabricando a SUV. E o que me chamou atenção era que na coluna da traseira, né, na coluna ali do vidro traseiro, que emenda para o porta-malas, todas elas tinham que fazer um processo de soldagem ali, porque a matriz de estampagem da folha da porta deixava um vínculo lá que precisava ser corrigido na soldagem. E mostrava todo o processo lá era um ser humano ainda, não era robô, o cara ia passando e ia lixando aquela estrutura do chassi, né, do bloco ali, da parte de cima, e depois ficava a coisa mais linda, assim, você não via, falava, tem um cordão, não tinha nada, assim, era só metal, uma folha lisa, né, mas naquela época nunca tinha se ouvido falar de SUV de Ferrari, eu fui ouvir alguma coisa de SUV de Ferrari, tipo, no ano passado, só que, a Ferrari vai lançar um SUV, né, mas, então talvez nem seja um SUV, mas era esse fato aí que você deixa a solda limpa, né? Eu tenho uma empresa que faz móveis industriais, né, usando metalon, e a gente usa essa técnica também para fazer ali a junção dos metalons, você faz a costura toda para fazer a união da estrutura e depois você vem lixando com uma lixadeira e você não enxerga mais onde que tem solda e onde que não tem, viram tudo uma coisa só, né? E aí essa junta que eu falei para vocês aqui com essas duas caixinhas de baralho aqui, elas podem ser feitas de várias formas, né? Então, a gente tem aí junta de topo, quando eu coloco igual eu fiz aqui, peça a peça, né? A gente tem junta de ângulo, quando fica uma peça sobre a outra, mas fora fora do canto, né? E aí a gente faz o cordão aqui em cima. A gente tem a junta de canto, que elas vão ficar unidas dessa forma aqui, ó, formando essa parte vazia aqui embaixo, né? E a gente faz o cordão aqui embaixo para preencher. A gente tem a junta de aresta, então boto uma sobre a outra e faço a junção, a solda aqui na lateral. E a junta sobreposta, né? Que ficam elas dessa forma aqui, vai um cordão aqui em cima e um cordão aqui embaixo, tá? E em relação à penetração da solda, a gente pode ter aí uma penetração total, que vai pegar desde a parte de cima, então vai ter uma raiz que vai pegar desde a parte de baixo até o topo, né? Então vai preencher toda essa junta, ou uma penetração parcial, onde a gente só faz uma cobertura superior dela, tá? E os tipos de juntas que nós temos, ela pode ser uma junta de I, né, que fica topo com topo, e pode ser juntas que a gente faz um processo chamado de biselamento. Então eu faço um bisel da minha chapa. Geralmente quando são peças de espessuras mais grossas, né, superiores ali a meia polegada, a gente chanfra um dos lados, ou os dois lados, ou parte de cima e parte de baixo, para que eu possa ter aí maior penetração de soldagem, né? Então, junta V, junta meio V, junta X, junta K e junta U. Junta U é essa do tubo aqui, ó. Tá vendo que o tubo ele é usinado de forma que fique um J de cada lado. Aí você bota esses dois J, um de frente para o outro, e vira aí uma junta U, né? E aí, para representar a solda no desenho técnico, a gente usa uma simbologia, que do jeito que eu passei aqui é bem confusa, porque aqui está mostrando
tudo que pode aparecer, né? Quando a gente vê uma junta de soldagem assim, ou melhor, um desenho de soldagem desse, não vai ser dessa forma aqui. Aqui é como se eu estivesse mostrando o manual da tela do celular, mostrando todos os ícones aparecendo ao mesmo tempo, tá? Mas na simbologia de soldagem, vai trazer para nós informações, como o símbolo do contorno, o ângulo do chanfro, a dimensão da solda do chanfro, dimensão da solda de preparação, especificação do processo, a cauda, se tiver do lado de cima dessa seta aí, quer dizer que a solda vai ser feita do outro lado que ela está representada, se está escrito embaixo dessa seta, quer dizer que vai ser feita desse lado que está soldado. A gente tem comprimento de fresta, o tipo de acabamento, o comprimento dessa solda, a distância do passo dessas soldas, né? Se for cordõezinhos pequenos que a gente vai costurando e fazer um cordão só, posso fazer um cordãozinho aqui, um tracejado com essa solda, né? Essa bandeirinha aqui, ó, quer dizer que essa solda vai ser feita lá no local, se a gente vai trazer para a oficina para soldar, né? Mas vamos ver uns exemplos aqui de como seriam a simbologia em projetos, tá? Então aqui, ó, ficou pequeno, né? Que droga. Dá para ver legal. A gente tem os dois desenhos, tá? Não, reparem aqui que o desenho da esquerda é um desenho que vai vir no projeto. Dificilmente a gente acha uma empresa que usa isso, a não ser que ela não, só trabalhe com solda, tipo uma Petrobras da vida, etc. Fora isso, dificilmente vai ser representado, tá? Mas, observem aqui, ó, que a gente tem duas informações, uma em cima da linha horizontal e outra embaixo da linha horizontal. Então, a gente tem uma junta do lado esquerdo, que é onde a seta está tocando, e uma junta do lado direito, que é onde a seta não está tocando. Então, por regra, tudo que está acima dessa linha horizontal aqui são informações do outro lado ali, de onde a seta está tocando. Então, o 8 e o 10 e o ângulo de 60 graus são informações do cordão de solda que vai ficar aqui do lado direito. O 9, o 12 e o 45 graus são informações de solda que vão ficar aqui do lado esquerdo, né? E aí, reparem, ó, 45 graus. Então, é o ângulo de bisel que eu vou fazer, ele vai ser um ângulo de 45 graus. Do outro lado, um ângulo de 60 graus. Por isso que o 45 está embaixo e o 60 está em cima. Esse 3 aqui no meio indica que essa junta, a peça ela não vai ficar encostada assim, né? Ela vai ficar biselada, esse cara, peraí, deixa eu achar um ângulo legal, aqui, ó, vai ficar biselada e vai ficar aqui, né, 3 milímetros afastado, ela não fica encostada, ela vai ficar 3 milímetros afastado de uma peça da outra, certo? O 12 quer dizer a penetração dessa solda, e o 9 é o comprimento, não, peraí. O 12 é a penetração ali da raiz, e o 9 vai ser a parte de cobertura da crista. Do outro lado, o 10 na penetração da raiz, e o 8 a profundidade da crista ali, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Também são soldas em ambos os lados, por isso que tem desenho em cima e embaixo, e traz para nós o símbolo, esse triângulo aqui, quer dizer que é uma solda de topo, não, uma solda de, cadê o nome aqui, ó? Solda de ângulo, e elas têm 3 milímetros de comprimento e uma distância de 10 milímetros de passo, né? Então, ó, reparem que onde uma solda começa até começar outra solda são 10 milímetros, e cada cordãozinho desse equivale a 3 milímetros, tá? Eu tenho que saber tudo isso? Não, é mais para vocês olharem aí e entenderem, falar, então funciona assim, pá, não sei o quê. Ou olha esse desenho num projeto e fala, isso aqui é simbologia de solda, né? Já traz essas informações, tá? E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre as fontes de energia da soldagem, né? Então, a questão da fonte de soldagem, ela vai ser essencial. Se vocês olharem nesse gráfico que eu coloquei aqui, ó, a gente tem que, em meados ali
1800 e alguma, eu falei 1900 lá atrás, né? Estava errado, desculpa. 1800 alguma coisa, surge ali o primeiro processo, que é o arco elétrico, e depois vão surgindo outros processos, tá? Então a gente tem o arco a carvão, depois a resistência elétrica, depois arco metálico, depois aluminotérmica, oxiacetilênica, né? E aí nessa região aqui, ó, entre 1920 aqui até 1950, é onde surgem a maioria dos processos, né? Ó, arco metálico, oxiacetilênico, hidrogênio atômico, arco elétrico com proteção gasosa, que é o MIG, depois arco submerso, depois o TIG, e aí a gente chega aqui em 1950. Né? Depois vem surgindo outras, como soldagem por atrito, a ultrassônica, eletrogás, feixe de elétrons, plasma, e as mais recentes aí, de laser, né? Plasma e laser sendo as mais recentes, tá? Então, reparem que a gente tem um avanço muito grande aqui no começo do século passado, justamente por conta da Grande Guerra Mundial, né? E necessidade de criar-se tecnologia, principalmente para as construções ali dos aviões, e você precisar ter elementos que pudessem fazer a união das peças sendo mais leve e tal, e vai trazendo aí para nós novos processos, tá? E aí vamos falar aqui um pouquinho da soldagem por arco elétrico e conhecer alguns principais tipos. Galera tá quieta no chat aí, vocês estão acordados ainda ou já dormiu todo mundo? Então a soldagem por arco elétrico é a forma mais comum de soldagem, né? Que vai funcionar basicamente como um curto-circuito ali. A gente tem um arco elétrico, e esse arco elétrico ele vai gerar, consequentemente, através do efeito Joule, uma quantidade de calor intensa, e esse calor é tão grande que vai derreter ali o material metálico. Ó, José falou, estamos aqui. Beleza, então. Aula passada eu falei, professor Nécio, o pessoal tá quietão, acho que a galera foi embora, hein? Então beleza. O arco ele vai ser formado aí entre um eletrodo, né, e um metal base, derretendo tudo. Vai derreter tanto o metal base e o eletrodo, e vai formar então a nossa poça de fusão, certo? E nessa poça de fusão, quando ela se solidifica, ela vai criar aí a soldagem, né? O arco ele vai possuir regiões anódicas, catódicas e a coluna de plasma, que é a região central aqui, onde o fenômeno em si está acontecendo, né? E cada região vai contribuir para a concentração de calor e também para as características aí do processo. Antes de eu começar a falar, eu estava abrindo aqui, deixa eu só achar, eu vou compartilhar essa tela com vocês. Cadê apresentar? Vamos ver um videozinho de solda aqui, né? Então já a professora Anaísa muda para nós, beleza. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu achar um legal para pôr isso aqui, TIG. Vamos ver esse aqui. Aqui são dois tipos de soldagem, né? Uma de eletrodo revestido e a outra de MIG, né? No processo MAG. E reparem que a poça de fusão sendo formada, né? Você tem o eletrodo e o arame, onde vamos entrar em contato, vai gerar um curto-circuito, então, que vai derreter tudo. E aí a gente tem a poça de fusão incandescente. Repare que eu tenho uma parte que é mais clara, né? Que ali é a região... Cadê o nome que eu botei aqui no negócio? Região de plasma ali, né? E em laranja é onde é a nossa poça de fusão. Conforme eu vou afastando ela, eu vou deslocando com ela, ela vai se solidificando e vai voltando para a cor cinza, né? Ambos os processos aqui são bastante utilizados aí na indústria. E a gente já vai falar cada um deles. Deixa eu achar o que é isso aqui. Aqui o cara está fazendo a gambiarra, né? Mas ó, eletrodo revestido também. Começou a mediu a diferença da junta. E aí vai fazer o bisel. Então aqui é biselar a chapa, né? Para poder dar penetração na nossa peça. Penetração na nossa solda, quer dizer. Biselou os dois lados. Claro, tá fazendo isso aqui sem
sem um goniômetro nem nada, um transferidor, né? Só para caráteres de demonstração. E agora ele vai vir preenchendo. Eletrodo 6013. Fazendo um preenchimento ponto a ponto, que a gente chama, né? Faz a raiz do material. Tá tirando a escória, que é o resíduo que gera ali no processo de eletrodo revestido. E agora vai fazer a cobertura, né? Vai dar o segundo passo. Provavelmente ele vai dar mais passes ainda, deve dar mais uns 2. Mas aqui a gente consegue enxergar bem a poça de fusão, né? Limpa a escória de novo. Todos esses detalhes de o que é escória, etc, tal, a gente vai ver na próxima aula, tá? Que aí é vai ser um assunto mais específico, detalhado aí do processo. Vai dar um cordãozinho de um lado, limpa. Um cordãozinho do outro. E depois um cordão no meio ali para terminar de preencher. Agora vem dando acabamento. Alguém aí de vocês já solda? Comenta aí no chat se já soldou. Fala, nunca cheguei perto de uma máquina de solda na vida, nem nada. Comentem aí pra gente ter uma ideia de como que tá o nível de conhecimento de vocês ou de aplicabilidade técnica. Aqui, soldinha concluída. Deixa eu ver se acho mais um na mecânica aqui enquanto isso. Já soldei, estava enchendo um eixo hoje, ó. Só PPU, desde moleque, trabalho em manutenção. Então a galera já tá craque aí no que eu tô falando. Só cocô de pombo, Johnny. Pô. Pedro, eletrodo, MIG, MAG, TIG, show de bola. Só do MIG MAG, eletrodo revestida. Fizemos chassi com IG, deve ser MIG, né, o Regis. Vamos ver se tem alguma de solda aqui. Aqui vou ter que caçar depois com calma. Ali tem esse processo, esses vídeos eu quero mostrar para vocês, mas eu quero mostrar mais quando for falar do processo de TIG, do processo de MIG, né? Só ver se tem alguns mais gerais aqui, mas acho que não. Acho que geral mesmo, né? A solda laser ali e tal. Beleza, vamos dar sequência aqui na nossa aula e arco submerso. E depois a gente vai vendo esses vídeos com mais calma. Solda, pode voltar no slide, por favor, né? Isso. MIG, hexatileno, né? Solda prata e eletrodo. Solda é muito pouco, Sérgio, Marcelo, oxacetileno, beleza. Então vamos comentar um pouquinho sobre a solda oxacetilênica, né? A solda oxacetilênica, ela é um processo bastante simples, ele também é conhecido como, muitas vezes, por brasagem, né? A brasagem, quem conhece a solda oxigás, ela vai ser brasagem quando a gente faz o chamado solda prata, né? Que é você fazer a fusão, mas não chega a derreter tudo. Geralmente a gente usa 2 metais diferentes para fazer essa união. São metais com baixo ponto de fusão, né? Porque aqui eu não tenho tanto poder calorífico, a gente tem a utilização de 2 gases, um combustível e outro comburente. Então o combustível é o acetileno, na maioria dos casos, e o comburente é o oxigênio, 2 cilindros. E aí o uso de um maçarico, né? E esse maçarico vai intensificar uma chama de calor que vai fazer derreter aqui o metal de adição, se unindo ali no metal base, né? A gente tem também... Não era para estar aqui esse slide. Ah, tá. Então a gente tem também o laser, que é a concentração de energia precisa. Isso é algo que vem crescendo cada vez mais na indústria. Última fábrica que eu trabalhei lá, o pessoal estava fazendo soldagem a laser, né? Soldagem com feixe de elétrons também, que usa elétrons acelerados para ter precisão de soldagem a vácuo, né? Aí a gente tem o nosso eletrodo revestido, sigla dele muitas vezes é o SMAW, né? Um dos mais antigos e versáteis aí, utilizando um eletrodo consumível revestido, que é daquele último vídeo que a gente viu lá, que ele ia
derretendo o eletrodo e formando aquela casquinha proveniente do produto ali, do consumível dele, do eletrodo, né, que ele tem um revestimento rutílico, celulósico, vai depender do tipo de eletrodo que você está usando, né? Aqui, ó, o Júlio falou, brasagem para fazer ferramentas na usinagem, isso, quando você coloca principalmente aqueles insertos de metal duro, Júlio, na ponta da ferramenta, né, ou também muito utilizado na eletrônica, para você fazer solda de componentes, mas aí você vai soldar estanho, mas é uma brasagem também. Vamos ver o que você falou aqui. Nasci uma metalúrgica, hoje toco a empresa juntamente com meu irmão e facas é um hobby, que top, né? A Foscooper, né? Foscooper, ela também é uma soldagem que ele vai usando ali o gás para fazer a união também, né? Aí, ó, no eletrodo revestido, a gente tem a ilustração da poça de fusão. Então, eu tinha uns eletrodos, mas não está aqui. Acho que eu levei para algum lugar, não, que vem eu vou trazer para vocês. O metal base e o arco ele sendo formado, né? A função do revestimento justamente é criar uma camada protetora de gás. Então, você vai derreter esse revestimento marronzinho ou azul, depende do eletrodo que você está trabalhando, da marca. Ele vai ter aí uma coloração, né? O mais comum é o 6013, que é esse cara que está na ilustração aqui. E conforme você vai derretendo, o arame do eletrodo fica aqui dentro, né? A alma do eletrodo que a gente chama, e o revestimento, na hora que ele derrete, ele forma esse gás de proteção. Em consequência, ele vai formar esse gás de proteção e a parte sólida vai se alojar em cima da solda, formando ali aquela escória, que tem que ser tirada posteriormente. É muito comum, às vezes estou dando aula de soldagem lá. Aí, semana passada, tinha um outro professor dando aula de soldagem, eu dando aula de tornearia. Aí, uma martelação, pem. Eu falei, pô, tá dando curso de carpintaria para teus alunos aí, bicho? Os caras só martela, né? Mas por quê? Uma máquina que não é regulada adequadamente, se você trabalha com uma corrente muito alta, a escória acaba se fundindo mais no cordão de solda e fica muito pior para tirar essa escória depois, né? Então, para você ter uma ideia se está regulada a tua máquina ou não, é justamente ver a qualidade da escória que está saindo. Ah, como é que está a qualidade da minha solda? Dá uma olhada na escória, você está tendo que marretar ali para sair, e muitas vezes também o cara quer tirar a escória com ela quente, né? Espera esfriar um pouquinho, dá uns 10 segundos ali para ela ficar na cor natural, você já consegue tirar e vai sair uma casquinha inteira ali, né? A escória do eletrodo de inox sai facinho. Então, na verdade, José, a maioria das escórias sai facinho, né? É só a questão da regulagem da máquina mesmo. Qual que é a vantagem do eletrodo revestido e a desvantagem, né? Os prós, ele é portátil, então uma maquininha dessa, a minha tá lá na casa do meu pai, que eu deixei lá, mas ela é desse tamanhinho assim, ó, uma maquininha inversora, cara, é tamanho metade, sem brincadeira, é do tamanho disso aqui, dessa bolsa aqui, ó. E tem menor, tá? Mas é desse tamanhinho assim, ó. Uma maquininha leve, prática, vem com uma alça, se você quiser carregar igual uma bolsinha de mulher no ombro, assim, você pode carregar. Eu sempre falo para meus alunos lá no curso técnico, tá começando, quer ganhar um dinheirinho, cara? Compra uma maquininha dessa aí, vai pagar 600, 700 reais da ESAB, né? Quer comprar uma sem vergonha ali, uma chinesa, você acha por trezentão. Compra uma maquininha dessa, bota debaixo do braço, pega uma mochilinha, bota uma esmerilhadeira, uma furadeira e meio quilo de eletrodo, alicate, não sei o quê, sai de porta em porta nas casas, vai oferecendo serviço, quer consertar cadeira, quer consertar portão, não sei o que lá, rapaz, em um mês você pagou essa máquina e já está lucrando, né? Então ela é bem pequena, versátil para diferentes posições ali, metais, então você vai soldar de sobrecabeça, soldar plana, horizontal, etc, né? O custo dele é barato. Em contrapartida, ele não tem uma produtividade muito grande. Você tem que soldar, tira o eletrodo, queimou tudo, bota outro, vai, né? Você tem que ir parando. E também tem a questão tem um nome, isso que eu sempre esqueço essa porra de nome. Que a capacidade da sua máquina tem, o fator de trabalho, se eu não me engano, é uma porcentagem que a máquina tem que diz assim, a cada 10 minutos você vai trabalhar 2 e descansar 8, para não sobrecarregar a máquina. Máquinas industriais, já vai ter ali, mas o fator de trabalho de 80%, 90%, né?
toda solda que você faz, você tem que remover a escória e também vai emitir muito fumo, ela sai muita fumaça ali do processo, tá? Uma outra máquina que a gente tem é a MIG-MAG, outro processo, né? O MIG-MAG, ele vai utilizar como fonte aí um arame eletrodo consumível que já é alimentado continuamente. Então, nesse caso aqui, ó, você pega a tocha ali, no que você aperta o gatilho, ele começa a soltar eletrodo e vai derretendo e vai soltando. Então, ele tem uma alimentação automática, não tem que ficar parando para trocar, né? Em contrapartida, você precisa ter um gás de proteção. Então, isso vai me trazer muita velocidade, mas eu não consigo sair em qualquer lugar com uma máquina dessa, porque eu tenho que carregar um cilindro junto. Aí você vai falar para mim, mas já existe máquinas de MIG sem gás, né? Já existe, usa um arame tubular ali, e dentro do arame está o gás, o material que vai gerar o gás. Mas ainda é caro comparado a uma máquina convencional, né? Então, observa que a ponta da tocha, o eletrodo ali vai saindo, né? Eu preciso ter o cilindro de gás, aí depende se você vai fazer processo MIG ou processo MAG, são gases diferentes, mas para vocês terem uma ideia, ou vai ser argônio, ou vai ser CO2, ou vai ser uma mistura, ou vai ser hélio, né? Então a gente usa geralmente esses gases aí para trabalhar nesse processo. Você vai ter cilindros lá para armazenar esse gás, que é um negócio pesado, é um negócio caro, tá? Ilustração aqui do consumível dele, ó, vem um rolão desse de 18 quilos de arame que você vai colocar aqui dentro da máquina. Tá vendo? Tem uma portinha onde está escrito Hand Arc aqui. Você abre essa portinha, coloca o rolo lá dentro, fechou, e aí vai alimentando a sua máquina. Prof, pintou uma dúvida. Processo MIG com arame tubular, existe com e sem escória. MIG com escória? Não, com ou sem gás, né, Júlio? Acho que não com escória. O MIG, arame tubular. Rapaz, agora você me pegou, hein? Não sei. Não vou saber te responder agora não, Júlio, essa questão do... faz sentido a sua pergunta, né? Se o arame tubular com ou sem escória. Qual a diferença dos arames? Mas provavelmente a diferença vai ser no produto que está internamente ali do material tubular, né? Esse eu nunca parei para observar esse com ou sem escória. Eu vou dar uma pesquisada. Me cobra semana que vem, por favor, que eu vou te responder isso. Vinícius falou, vendo máquinas de solda, a maioria do pessoal não entende sobre fator de trabalho. É uma pena, aí o cara vai lá, usa a máquina acima do fator de trabalho e depois fala que a máquina não presta, né? Aqui são equipamentos mais caros, tá? A gente tem que ter o gás, né? Não é tão portátil, existem máquinas que você vai ter que carregar num carrinho e tal, juntamente com gás, mas ele tem alta produtividade, então se você vai trabalhar com serralheria, metalúrgica, etc., uma máquina dessa já é interessante para o seu trabalho. Vai dar um bom acabamento, né? Menor geração de fumo que o eletrodo, e também é mais fácil para automatizar, dá para você transformar aí uma MIG num processo automatizado que vai girando a peça, ou ela vai deslocando num carrinho para fazer a soldagem de forma contínua, né? Aí a gente tem a TIG. Então a TIG, ela é um processo que vai utilizar um eletrodo de tungstênio, né? E esse eletrodo ele não se consome para se depositar. Ele vai se consumindo naturalmente, mas demora muito mais, mas ele serve só para abrir o arco elétrico, certo? E aí a gente também usa um gás inerte para proteger ali a região de soldagem, tá? Vai trazer para nós uma qualidade muito grande, né? Se você souber soldar solda TIG, então ele vai produzir soldas de alta qualidade, alta precisão e um ótimo acabamento, tá? Dá para fazer soldagem TIG utilizando uma inversora de eletrodo revestido. Você tem que comprar uma tocha seca para usar nela, né? Faz uma adaptação e você consegue trabalhar. Mas o certo é ter uma máquina própria para TIG. E existem máquinas multiprocessos também. Numa máquina só ela faz TIG, MIG, MAG, eletrodo, plasma, etc. A gente tem lá no Senai máquinas dessas, depois vou fazer um vídeo para vocês. Só que é na faixa de 20, 30 mil reais uma máquina dessa, né? Então o processo TIG, ó, a tocha dela já é bem diferente das outras, né? Ó, o eletrodinho de tungstênio saindo na ponta do bocal ali, na parte rosa.
E aí, vamos ver aqui. Então, esses carinhas aqui são eletrodos de tungstênio, né? A gente afia eles, dependendo do tipo que eu quero fazer. E o metal de adição eu vou adicionando com uma vareta, e vai se consumindo, tá? Tem solda de alta qualidade, excelente acabamento, um controle preciso do arco, ideal para fazer solda em materiais finos, mas a produtividade dela é baixa, né? Ele é bem complexo de operar, não é mais complexo, é bem complexo. O custo do equipamento é mais caro e o uso de gás. Não é qualquer um que solda TIG. Eu mesmo sou um péssimo soldador de TIG, tá? Estou tentando melhorar isso aí no passar do tempo, mas ainda falta muito para falar que eu comecei a soldar TIG. A gente tem também a soldagem por arco submerso, SAW, né? Arco submerso geralmente a gente faz para fazer soldagens contínuas de vasos de pressão, porque a qualidade da solda ela é muito boa. Como que ela funciona? Eu tenho um arame de soldagem, como se fosse uma MIG, só que eu não vou usar gás, eu vou usar um fluxo, que é um granulado de material, e esse granulado aqui, ó, ele vai se depositando em cima do cordão de solda para proteger, né? E depois a gente tira esse granulado aí, se limpa ele para a solda ficar pronta, né? Então são soldagens já semi-automatizadas para grandes produções, é um processo mais caro, alta produtividade, tem uma excelente qualidade de solda, um bom acabamento, ideal para peças de grande espessura. A gente usava muito solda assim para fazer soldagem, por exemplo, de carcaça de extintor de incêndio, vaso de pressão de compressor de ar, né? Então esses tipos de costura aí faz muito bem nesse processo de soldagem. O contra, são máquinas grandes, então não é portátil, é limitada só a posições planas, não tem como falar, vou fazer uma solda sobre cabeça com arco submerso, né? E depois eu tenho que remover essa escória que ficou nela, tá? E não confundam arco submerso com solda subaquática, né? Subaquática é aquela que o mergulhador vai lá soldar a tubulação, soldar o casco do navio que está embaixo d'água. A gente fala submersa é porque ela fica dentro daquele fluxo de pó, né? Vamos ver aqui, ó. Arame tubular da casca igual ao eletrodo revestido. Ah, isso aqui esse eu não conheço. É o que o Júlio perguntou ali, né? Esse eu vou dar uma estudada depois. Vinícius falou, hoje tem as máquinas que são flex, né? Ela é TIG, MIG e eletrodo na mesma máquina. Muito tempo, isso aqui eu comentei. E o Júlio já falou, eu acho fácil soldar na TIG, difícil é aprender, porém, depois que você aprende, se torna até mais fácil que no eletrodo. É bem provável, né? Eu soldei TIG foi em 2011, a última vez que soldei TIG. Então, acho que é por isso que não vai. E aí, só para encerrar a nossa aula, né, a gente tem também que pensar nos EPIs de soldagem. Então, quando a gente trabalha com solda, é importante ter aí o uso dos EPIs, principalmente para proteger contra o calor, mas uma coisa que pouca gente pensa é a questão da radiação, né? A radiação da soldagem é como se você tivesse ali em exposição ao sol. Então, a gente usa essa roupa não é só para não se queimar, mas sim para proteger da irradiação no nosso corpo e evitar ali possíveis câncer de pele, etc, né? Então, o que é fundamental que você tenha? Um aparato de uma calça, né? Um macacão ali, uma jaqueta ou roupa de couro, né? Aquela avental de raspa, jaqueta de raspa, né? Essa jaqueta é essa aqui, ó. Vou pegar para vocês. Ó, essa aqui é uma jaqueta de solda que vai proteger vocês aí contra o trabalho. Ela tem CA e tudo mais, né? Ela é um EPI, então dentro dela vem dizendo aqui, ó, ela é a prova de fogo também, ela não pega fogo. As luvas são luvas de couro, também não é para você pegar as peças quentes com a luva de couro, né? São luvas que você vai proteger as suas mãos ali, mas se você tiver que movimentar a peça, você vai movimentar com tenazes. Um óculos de proteção fundamental, além da máscara de solda, porque, um eletrodo revestido, vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Eu tava com, então a gente usa o óculos aqui, junto com o óculos, a máscara de solda, beleza, tá aqui, e aí, tirei aqui, tô limpando lá a escória da peça, tava terminando, tirei o óculos, coloquei, já tinha tirado a jaqueta ali,
olhei a peça, tinha ficado com um cordãozinho de escória. Vou tirar. Porque eu dei uma marteladinha, cara, aquela escória voou e pegou aqui, ó. Mas quase pegou no meu olho. O problema é que ela pegou e grudou, né? Então eu fiquei um mês, cara, com essa pelinha fininha do olho queimada aqui, por um momento de bobeira, né? E a máscara de solda, essa no caso é uma máscara eletrônica, então ela vai escurecer apenas quando você abre o arco, mas também tem as máscaras convencionais, né? E um sapato apropriado ali, um sapato fechado para vocês trabalharem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para trás. 7018 é um modelo de eletrodo, 48 é a marca. Peraí. Tem uma dúvida. Por que o eletrodo 7018 é chamado de 40? Tá. José perguntou. O eletrodo 7018 também é chamado de 48. Então, 7018 é o modelo do eletrodo, né? O tipo da liga ali e tal. E 48 é a marca dela, né? Acho que é isso. 48. Depois, na aula que vem, agora já estourou nosso tempo, mas aí eu vou detalhar um pouco dessa numeração do eletrodo. Aí vamos falar principalmente do 7013 e do 6013 e do 7018, entender as diferenças, né? E fazendo um jabá aqui para o Vinícius, ó, quem precisa de equipamentos para solda, Ideal Equipamentos, ó, arame MIG, consumível, STIG, plasma, eletrodos especiais, qualquer tipo. Maravilha. Então, aí, ó, obrigado nisso. Pode pôr a pergunta dele ali, ó. Então, quem precisar, só entrar em contato na Ideal Equipamentos. Tem Instagram isso aí, Vinícius? O que é? @ideal? Joga para nós aí o Instagram que a gente divulga aí também. Não, acho que vai botar ainda. E no mais é isso, então, galera. Obrigado pela aula. Lá, tem sim. Então passa para nós aí. Tá acabando a aula aqui. O senhor Ney vai cortar nós aqui. Mas obrigado, então, pessoal, pela aula. Ótima semana. A aula que vem a gente continua aí com os nossos conteúdos de soldagem, aí sim especificando os processos mais profundamente. Vinícius, na próxima aula a gente passa o Instagram, então, beleza? Pessoal, forte abraço. Olha lá, ideal.equipamentos, @ideal.equipamentos. Vamos seguir lá, vamos dar uma força pro Vinícius aí, para ele atingir a meta do mês. Valeu, galera? Até mais, então, e nos vemos segunda que vem.